E o Agenda Econômica está de volta, discutindo pesquisa e desenvolvimento e os efeitos das mudanças propostas pelo governo na Lei do Bem. Nosso convidado é Roberto Nikolski, ele é físico e é o diretor-geral da Protec, a Sociedade Brasileira Pro Inovação Tecnológica. A gente estava falando no primeiro bloco de como outros países utilizaram leis de incentivo para aumentar os seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Brasil, a gente tem uma perspectiva boa. Se não houvesse essa mudança na Lei do Bem, qual era o panorama que se desenhava para os próximos anos? Seria, em princípio, um panorama de crescimento neste segmento alcançado pela Lei do Bem. Lembremos-nos que a Lei do Bem não alcança todas as empresas, ela apenas alcança as grandes empresas. E esperaríamos que a Lei de Inovação, que é a Lei 10.973 de 2004, e que cria a figura da subvenção econômica, também voltasse a ser aplicada. Ela não está sendo aplicada já há alguns anos na escala devida, apenas aplicada em pequenas pílulas que não resolvem, pílulas que não resolvem. Mas, voltando aí ao assunto da comparação, se as duas fossem aplicadas de uma maneira intensiva, capaz de mobilizar não 800 empresas, mas alguma coisa como acima de 10 mil empresas, talvez 20 mil como há na Coreia. A Coreia está beirando hoje quase as 25 mil empresas mobilizadas na atividade P&D. Mas, digamos, 20 mil, ou as 30 mil que o IBGE identifica como empresas que se modernizam, que estão empenhadas, segundo a Pintec. Aí nós poderíamos ter realmente o Brasil crescendo a taxas similares a que eles crescem. Veja que a Índia hoje é o líder de crescimento no mundo, cresce mais que a China. Segundo o FMI, que é acabado de publicar agora, no ano passado, este ano, no ano que vem, a Índia crescerá 7,5% ao ano e a China 6,7%, 6,8% ao ano. Ou seja, a Índia está hoje liderando esse processo. E ela é relativamente recente. Começou há 20 anos atrás apenas. Professor, preocupados com essa situação, a Agenda Econômica foi escutar a opinião dos senadores. A gente colheu a opinião de 2 deles. Vamos dar uma olhadinha no que eles pensam sobre essas mudanças na Lei do Bem. Durante muitos anos, o governo incentivou, reduziu impostos, derrubou as alíquotas de vários impostos para estimular o consumo desenfreado e terminou enfiando o país numa crise complicada, numa crise econômica complicada. E quando vem a crise, ele corta exatamente da onde nunca poderia cortar, da pesquisa e da inovação e, sobretudo, das categorias sociais, dos segmentos sociais mais vulneráveis. Mas é importante lembrar também que a Lei do Bem já produziu efeitos importantíssimos e é fundamental que cada segmento, cada setor, ele possa também caminhar com as suas próprias pernas. Por isso, o governo estabeleceu algumas limitações, reonerou em algumas contribuições, impostos, esse segmento, mas também é algo transitório. As medidas provisórias que estão sendo votadas aqui, todas elas prevêem que a lei possa prevalecer ou totalmente ou em parte, a partir de 2019 em alguns casos e a partir de 2017 em outros. As opiniões do senador Humberto Costa e João Capiberibe. Professor Roberto Nikolski, vamos comentar um pouquinho, quer dizer, há uma preocupação aí com o ajuste fiscal, mas não era um setor para ser cortado, né? Bem, o senador Capiberibe, ele, na verdade, trata de 2 assuntos bastante diferentes. Um é o estímulo ao consumo, com a redução das alíquotas do IPI, para que os consumidores comprem mais imediatamente. Por paradoxal que pareça, esse estímulo é altamente negativo para a indústria, porque a indústria não tem condições de
aumentar a sua produção de uma hora para outra, exceto quando ocupa a sua capacidade ociosa. E acaba por não incentivar a inovação, né? E não incentiva a inovação, mas incentiva a importação. Então, isto fez com que, por exemplo, na linha branca, houve uma maciça importação de produtos orientais e também automóveis, da mesma maneira. E, principalmente, ela não estimula o investimento em inovação, porque não dá tempo. A alíquota é reduzida imediatamente, não há como você desenvolver uma inovação, introduzir, é absolutamente impossível. E agora, ele se referiu ao investimento em P&D, e nesse aspecto, sim. Este tipo de investimento é investimento de longo prazo. Isto é, os resultados não são a longo prazo, são imediatos, curtos. Mas isto tem que perdurar por muito tempo para que impacte a empresa, para que ela comece a crescer a partir desse desenvolvimento tecnológico. Aqui no Brasil nós temos exemplos muito claros disso, o caso da Embraer, fundada em 69. Veja, ela já tem mais de 40 anos de investimento em tecnologia e hoje ela domina. É uma líder mundial no setor. Líder mundial até. É o caso, por exemplo, da celulose de fibra curta, em que o Brasil desenvolveu a tecnologia para processamento do eucalipto, com grande sucesso, mas também levou 40 anos neste processo. Então, interrompê-lo é jogar fora tudo aquilo que foi feito, ou quase isso. Em relação ao senador Humberto Costa, aí ele está se referindo a outras leis, que é, por exemplo, a redução dos encargos trabalhistas, previdenciários, mas oferecidos a vários outros setores. Que não estimulam a inovação, mas estimulam a competitividade pela liberdade maior que dá à empresa de contratar gente, descontratar, investir em melhoria da produtividade para poder competir mais. Mas, no curto prazo, investir em produtividade significa importar equipamentos, substituir equipamentos atuais por outros. Não há tempo hábil para fazer essa transformação. Essa exige necessariamente a geração de tecnologia própria. Em todo o mundo só se fez através do estímulo direto às empresas e ao longo de um tempo expressivo. Me referi que na Índia já tem 20 anos, mas na Coreia tem mais de 40, está beirando os 50 anos. No Japão há mais de 60 anos. Bem, a medida provisória já está em vigor, ela ainda não foi examinada pelo Congresso, ainda deve demorar um pouco mais. A gente está aí chegando, 2016 já está no começo praticamente. Como é que fica a sensação para o setor? Dá para se programar para investir? Ou tem uma espada no pescoço das empresas no que diz respeito a P&D? Bom, para ser franco, não acredito que haja propriamente uma espada, mas é um forte desestímulo, é uma mensagem de que o país não está acreditando na sua própria política de fomento ao desenvolvimento tecnológico, ou seja, não está acreditando que ele possa vir a ser um país que domina a tecnologia de que necessita, como são esses países orientais. Agora, o relevante também da história é que, por incrível que pareça, essa pretensa economia que se fará, que é da ordem de 1 bilhão e tanto, suprimindo este fomento, esse estímulo, poderá ser superior, ou melhor, inferior à perda de receita resultante da retração do investimento. Então, se você deixa de estimular, o investimento pode voltar aos padrões anteriores.
Eles não vão deixar de investir em inovação, mas eles poderão investir, por exemplo, a metade. Se ele cortar a metade, a perda do recolhimento tributário e previdenciário já será maior do que a economia propiciada pela supressão do incentivo. Então, é um tiro no pé, autêntico tiro no pé, porque você, pretendendo economizar, vai acabar perdendo mais receita. É possível negociar ou o setor simplesmente espera que o governo recue dessa medida? Olha, eu acho que quem espera é o país. O país precisa crescer. Sem uma agenda de crescimento, até o ajuste fiscal fica em dúvida. Provavelmente não se conseguirá nunca fechar. Porque a previsão de redução de receita nunca será realizada. Sempre a receita cairá mais. É só pensar que o ajuste começou com 50 e tantos bilhões de saldo, passou a 50 negativos a 120 e depois a 120 bilhões de déficit. E a receita caiu cerca de 200 bilhões. Então, isso aqui não fecha. Ao contrário, nós precisamos de uma agenda de crescimento, até em paralelo ao ajuste. Então, e este tem resposta rápida, porque tem resposta antes do usufruto do incentivo. Professor Roberto Nikolski, infelizmente, nosso tempo acabou. Essa conversa sobre tecnologia, sobre pesquisa e desenvolvimento é fundamental. Agradeço a sua presença aqui nos estúdios da Agenda Econômica. Na verdade, eu que devo agradecer, e agradeço muito, porque é uma oportunidade de falar de algo que não está na nossa cultura, é inacreditável. Nós temos tudo para ser um país gerador da sua própria tecnologia e desenvolvendo-se em taxas rápidas, elevadas, portanto, rapidamente. No entanto, não sei porquê, jogamos todos os ovos na cesta das commodities que estão em declínio, não é? e do mercado interno, endividando todas as famílias. Muito bem, mas tenha certeza de que temas como esse vão ser sempre presentes aqui no Agenda Econômica. Gostou desse programa? Tem uma crítica, tem uma sugestão? Liga pra gente, é muito fácil, 0800 61 2211. Quer rever esse programa ou qualquer outro que a TV Senado já produziu? Vai lá na internet, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo encontro.